Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos abordar esse tema, a tríade de influência e o sofrimento futuro. E eu já vou explicar o que é esse conceito de tríade de influência e como que isso afeta o sofrimento futuro, principalmente o sofrimento em longo prazo. Então, como que a gente sabe se uma decisão vai ter resultados com saldo positivo ou saldo negativo para os afetados por essa decisão? Como que a gente estima o tamanho desse saldo? O quão positivo ou quão negativo vai ser? De quais fatores que isso depende? Existem muitos fatores, né? Mas nessa apresentação aqui, a gente vai explorar a relação entre três fatores que parecem cruciais. A intenção dos agentes, isto é, qual meta que eles almejam alcançar, o grau de conhecimento que eles têm para alcançar a meta que almejam e o grau de poder que eles têm para alcançar essa meta. Então, esses três fatores, a meta intencionada, né, o conhecimento e poder, né, intenção, conhecimento e poder, é isso que eu estou chamando de tríade de influência. Então, antes da gente continuar, fica aí a sugestão de vai ficar um texto na descrição desse vídeo, né? Então, é importante ler esse texto, porque a apresentação aqui ela é mais resumida e menos esquemática, né? E esse é um assunto um pouco mais complexo. Então, no texto, ele, além de estar melhor esquematizado, tem algumas tabelas estabelecendo a relação entre esses fatores, então fica muito mais fácil de entender. Recomendo fortemente lerem o texto também. Então, agora que já sabemos o que é a tríade de influência, né? Vamos olhá-la em um pouco mais de detalhes. Né? Então, o que eu estou chamando de intenção, que é a mesma coisa que meta almejada, né? Diz respeito ao que o agente almeja. Né? E a gente vai dividir isso em quatro categorias. Tá? Vamos colocar assim. Ó. Será que o agente almeja prejudicar os afetados? Será que almeja beneficiar? Né? Será que ele é indiferente? Né? Ou será que estamos falando de agentes inexistentes? Por exemplo, processos naturais que ocorrem sem um agente decisor. Tá? O agente indiferente, eu vou explicar em um pouquinho mais de detalhes aqui. Tá? O que eu estou chamando de agente indiferente é o agente que ele não almeja prejudicar os afetados por sua decisão, mas ele não se importaria em prejudicá-los caso esse prejuízo seja um efeito colateral da busca pela meta que ele quer alcançar. E ele vai prejudicar os afetados se fazer isso for um bom meio para ele alcançar a sua meta. E, da mesma maneira, ele não busca beneficiar os afetados, mas ele não se importaria em beneficiar caso esse benefício seja um efeito colateral da busca pela sua meta e buscaria beneficiar se fazer isso for um bom meio para ele alcançar a sua meta. Em resumo, né, nesse tipo de intenção do agente indiferente, se o agente vai causar mais prejuízo ou mais benefício para os afetados, em que medida ele vai fazer isso, é algo que depende crucialmente do que vai ser mais eficiente para ele alcançar a sua meta. Tá? Como a gente vai ver depois aqui, essa análise que eu estou fazendo, ela tem limites porque ela é bastante simplificada. Por exemplo, eu categorizei 4 tipos só, né, em relação à intenção. Na verdade, tem muito mais e esses tipos se misturam, né? Não quer dizer que às vezes a intenção de alguém é só prejudicar ou só beneficiar. Depende, né? Às vezes as pessoas buscam beneficiar uns indivíduos e prejudicar outros, né? E estamos falando aqui de agentes racionais, que buscam a maneira mais eficiente de alcançar a sua meta, nem sempre esse é o caso, né? Mas depois a gente vai falar um pouco dos limites dessa análise que eu estou fazendo aqui, como em análises posteriores, né, isso poderia ser superado. Bom, então vamos lá. Então vimos um pouco sobre a intenção, né? Eu estou dividindo entre prejudicar, indiferente e beneficiar, e uma categoria separada depois que é o agente inexistente, que aí não tem uma intenção, são processos que ocorrem, né, processos naturais, que podem prejudicar ou beneficiar os afetados, mas não tem um agente decisor. Agora, o grau de conhecimento, né, diz respeito ao grau com que o agente sabe como usar os meios disponíveis para alcançar a meta que busca. E aí, novamente, eu dividi apenas de modo binário. Pouco ou muito conhecimento. Né? Como a gente vai ver, na vida real não é assim, né? Tem todo um espectro aí de uma gama da quantidade de
de conhecimento, né, para alcançar uma meta, mas para simplificar, eu dividi entre pouco e muito. E o poder, né, diz respeito ao grau com que o agente possui os meios para alcançar a meta que busca. E também, para efeito de simplificação, eu dividi entre pouco ou muito, né? E o que eu estou chamando aqui de meios para alcançar uma meta diz respeito à quantidade de recursos que ele dispõe, né? O grau de influência que ele exerce nas decisões de outras pessoas, o grau de influência que ele tem nas instituições e por aí vai, tá? É tudo que diz respeito à quantidade de meios para alcançar a meta que busca. Então, vou falar, né, enfatizar novamente dos limites da análise que eu fiz aqui. Essas classificações, né, são simplificações bem grosseiras que eu fiz. Por exemplo, grau de poder de conhecimento e os tipos de intenção, né, não possuem, obviamente, 2 ou 3 estágios somente, né? Eles variam num espectro gradual, né, com muitas possibilidades mesmo. Mas, ainda assim, apesar dessa simplificação toda que eu estou fazendo aqui, essa simplificação grosseira pode nos dar alguns insights bastante úteis, tá? Pelo menos como um pontapé inicial para a gente investigar essa questão, que ela é quase que totalmente negligenciada, muito pouco se fala dela, principalmente, né, em relação ao modo como os seres sencientes não humanos podem vir a ser afetados. Bom, então, sobre as metas, né, é importante a gente distinguir também que existem metas limitadas e metas ilimitadas. Tá? Daqui a pouquinho já vai ser importante entender por que é importante, né, saber dessa distinção. Já vai ficar claro. Então, quando a gente fala do quão longe ou quão perto alguém está da meta que almeja, isso se aplica tanto a metas que têm um limite quanto metas que são ilimitadas. Por exemplo, vamos supor uma meta tal como assistir a Copa do Mundo de 2026. Essa meta é uma meta que tem um limite, porque terminou a Copa, finalizou essa meta. A pessoa assistiu a Copa e é isso, acabou. Agora, vamos comparar isso com metas como maximizar os lucros com a exploração animal. É uma meta que causa dano, né? Agora vamos pensar numa meta oposta. Beneficiar ao máximo todos os seres sencientes. Essas duas metas, elas são ilimitadas, porque sempre tem como aumentar mais os resultados, tá? Então, por que é importante entender isso? Para a gente entender que quando a gente vai falar aqui de o meio A é mais eficiente do que o meio B para alcançar a meta X, a gente pode estar tanto dizendo que esse meio ele alcança o mesmo resultado gastando menos recursos, né, dinheiro e tempo, por exemplo, quanto pode ser que a gente está dizendo que ele proporciona resultados maiores gastando a mesma quantidade de recursos. Tá? Então, quando a gente fala que um meio é mais eficiente do que outro, a gente pode estar falando as duas coisas, né? Que ele gasta menos recursos para alcançar um mesmo resultado, ou que com o mesmo recurso alcança resultados maiores, no caso aí das metas ilimitadas. Tá? Bom, agora vamos relacionar esses fatores, esses diversos fatores da tríade de influência. Vamos separar primeiro quando a intenção é prejudicar, e vamos ver isso em relação ao grau de conhecimento e o grau de poder. Vamos supor primeiro, a primeira possibilidade, que um agente ele almeja prejudicar os afetados por sua decisão, mas ele tem pouco conhecimento sobre como alcançar a sua meta e ele tem também pouco poder para alcançá-la. Então é provável que ele não consiga causar um dano muito grande, ou pelo menos vai ser menor do que se ele tivesse ali mais conhecimento e mais poder. E, dado que ele tem pouco conhecimento sobre como alcançar a sua meta, ele pode até mesmo, sem querer, produzir um benefício tentando causar um malefício. Mas, novamente, se isso ocorrer, como ele também tem pouco poder, provavelmente também será um benefício pequeno. Depois a gente já vai ver exemplos práticos disso. Tá? Agora vamos ver uma segunda possibilidade. Vamos supor que esse agente que almeja prejudicar, agora ele tem muito poder para alcançar essa meta, mas ele ainda tem pouco conhecimento sobre como fazê-lo. Então é provável que ele não consiga causar um dano muito grande, apesar do poder que ele tem. Dano muito grande aqui, como a gente vai ver, isso é controverso, porque, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que é menor do que se ele tivesse conhecimento, mas esse bem menor ainda pode afetar uma quantidade gigantesca de vítimas. Tá? Como na primeira possibilidade, como ele tem pouco conhecimento sobre como alcançar a sua meta,
pode ser até mesmo que, sem querer, ele produza um benefício tentando causar um malefício. Tá? Só que, dessa vez, se isso ocorrer, como ele tem muito poder, é possível até mesmo que ele cause um benefício grande sem querer, tentando causar um malefício. Então, agora vamos ver exemplos dessas duas primeiras possibilidades. Então, vamos supor que um agente tem o seguinte objetivo. Toda vez que for possível que um animal nasça para uma vida positiva, ele tenta impedir que esse animal chegue a nascer. Então, vamos supor que toda vez que for possível um animal nascer para ter uma vida positiva, esse agente vai tentar impedir que esse animal nasça. Tá? Agora, vamos imaginar também que esse agente acredita equivocadamente que a maioria dos animais que nascem na natureza tem vidas positivas. Né? Temos outros materiais aqui, outros vídeos e outros textos que explicam por que isso não é assim. Na verdade, é exatamente o contrário. A vasta maioria dos animais que nascem na natureza tem vidas bastante negativas. Então, mas vamos supor, então, que esse agente acredita equivocadamente que a maioria dos animais que nascem na natureza tem vidas positivas e que ele decide, então, tentar fazer com que nasçam cada vez menos animais nessa situação. Então, dada a falta de conhecimento sobre como alcançar a meta que ele tem, porque a meta dele é impedir que os animais tenham vidas positivas, quanto mais poder esse agente tiver, maior vai ser o efeito positivo que ele vai causar, porque, na verdade, ele vai estar impedindo que os animais nasçam para ter uma vida repleta de sofrimento. Bom, agora vamos passar para a terceira possibilidade. Né? Então, vamos supor que um agente tem essa intenção de prejudicar os afetados por sua decisão, mas agora ele tem muito conhecimento para alcançar essa meta, mas ele tem pouco poder para fazê-lo. Então, dada a falta de poder, é provável que ele não consiga causar um prejuízo muito grande. Né? É claro, muito grande, eu estou falando aqui em termos comparativos. Né? Ele vai ser menor do que seria se ele tivesse mais poder, né, e o mesmo grau de conhecimento. Mas pode ser que esse prejuízo menor seja um estrago gigantesco ainda. Tá? Só que, como ele possui bastante conhecimento para alcançar sua meta, provavelmente ele não vai causar um benefício sem querer, como a gente viu ali no exemplo anterior. Isso provavelmente não vai acontecer, porque, nesse caso, a meta dele é causar prejuízo e ele sabe, né, tem conhecimento sobre os meios, quais são os meios para se causar prejuízo. Bom, uma quarta possibilidade é esse agente que almeja prejudicar tem muito conhecimento sobre como alcançar sua meta e agora ele também tem muito poder para fazê-lo. Então, a probabilidade de o resultado ser muitíssimo negativo, o mais negativo, né, de todas essas possibilidades, é altíssimo. Né? Agora vamos ver exemplos, né, para as possibilidades 3 e 4 que a gente viu. Então vamos supor que um agente queira maximizar o sofrimento por todo o universo, seja a meta dele. E vamos imaginar também que esse agente sabe que quanto maior a taxa reprodutiva de um animal, maiores as chances de a maioria dos filhotes nascerem para vidas repletas de sofrimento. Isso também está explicado aqui em outros vídeos, né? Vocês podem ver nas referências do texto que vai ficar aqui também. Então, vamos supor que esse agente decide, então, tentar fazer com que os animais que maximizam a quantidade de filhotes se reproduzam em taxas cada vez mais elevadas. Então, como esse agente sabe muito bem quais são os meios para alcançar essa meta de maximizar o sofrimento pelo universo, quanto mais poder ele tiver, mais negativo será o efeito que ele vai conseguir causar. Por exemplo, né, vamos supor que na época em que esse agente viver, já for possível colonizar outros planetas ou mesmo outras galáxias. Né? Se ele tiver poder para fazer isso e enviar esses animais para se reproduzirem nesses outros locais, o efeito negativo que ele vai conseguir produzir vai ser astronomicamente maior do que se ele tiver poder para fazer isso apenas no planeta Terra. Né? Então, por vezes, as pessoas pensam que cenários desse tipo, né, são coisas de ficção científica, não ocorreriam. Na verdade, coisas assim já ocorreram. Né? Por exemplo, tardígrados, né, que são animais microscópicos, não sei se são sencientes ou não, mas foram enviados já, né, para fora da Terra, e esses animais eles sobrevivem sob condições muito adversas. Né? Então, no futuro é bem possível que isso venha a ocorrer em larga escala. Bom, agora, vamos passar para outra categoria aqui, que é o agente indiferente. Tá? Então, vamos retomar aqui algumas das características do agente indiferente. Primeiro,
a meta que ele busca não é causar prejuízos, mas se a busca por sua meta tiver como efeito colateral causar prejuízos, ele não vai se refrear de causar prejuízos por isso. Tá? Segundo, como vimos, né, a meta que ele busca não é causar prejuízos, mas se causar prejuízo for instrumental para ele alcançar essa meta, ele vai buscar causar esse prejuízo. E terceiro ponto, novamente, a meta que ele busca também não é causar benefícios para os seres sencientes em geral. Mas se a busca por essa meta tiver como efeito colateral beneficiar os seres sencientes em geral, ele não vai se refriar de buscar essa meta por isso. E o quarto ponto é que, como vimos, a meta que ele busca não é causar benefícios, né? Mas se beneficiar os seres sencientes em geral for um meio eficiente para ele alcançar essa meta, ele vai buscar causar esse benefício. Tá? Bom, então essas são as características principais do agente indiferente. Agora, no caso das decisões dos agentes indiferentes, para a gente analisar a probabilidade de o resultado ser positivo ou negativo, e o quão positivo ou negativo, é crucial saber duas coisas. O quanto que a maneira usual, a maneira comum dele buscar a sua meta causa sofrimento instrumental ou colateral, e se há outra maneira mais eficiente dele alcançar a sua meta que cause menos sofrimento, ou mesmo que não cause sofrimento, ou até mesmo que previna sofrimento. Tá? Então, um ponto importante aqui é que, para efeito de simplificação, a gente está supondo aqui agentes indiferentes racionais. O que isso quer dizer? Que eles buscam alcançar a sua meta do modo mais eficiente possível. Na vida real, nem sempre as pessoas escolhem a solução mais eficiente, mas é, novamente, uma simplificação que a gente está fazendo aqui. Bom, vamos ver agora exemplos de agentes indiferentes. Tá? Primeiro, exploradores de animais, as pessoas que detêm os meios, né, de exploração sobre os animais. Na vasta maioria dos casos, essas pessoas não almejam o prejuízo para os animais por si. O que eles almejam é maximizar os lucros com a exploração animal, mas a maneira que eles consideram mais eficiente de maximizarem esse lucro tem como efeito colateral maximizar o prejuízo para os animais. E algumas vezes o sofrimento para os animais é também instrumental para alcançar a meta que eles querem, e não apenas um efeito colateral. Por exemplo, por vezes, causar sofrimento aos animais é instrumental para o ganho de informações, por exemplo, em determinadas pesquisas sobre a dor, né, que usam animais na experimentação animal. Outro exemplo de agente indiferente é a vasta maioria dos consumidores da exploração animal. Então, isso também se aplica não só aos exploradores dos animais, mas aos consumidores de produtos e serviços decorrentes da exploração animal. Por exemplo, a maioria das pessoas que consomem produtos de origem animal não faz isso porque almeja o prejuízo para os animais por si, e sim porque gosta de um sabor específico. O que acontece é que, no caso dessas pessoas, o prejuízo que isso acarreta para os animais não é considerado suficiente para que mudem a sua prática. Então, nesse caso, pelo menos, eles são também agentes indiferentes. Pode ser que eles não sejam indiferentes ao sofrimento animal em outros contextos, mas nesse caso, sim. Como a gente vai ver depois, também é possível fazer com que agentes que são indiferentes até o momento deixem de ser. Isso é uma outra questão que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, agora vamos falar sobre agente indiferente e a mudança de atitude. Né? Então, seja lá se estivermos a falar de produtores ou consumidores, né, da exploração animal, como estamos falando de agentes indiferentes, para que eles mudem a sua conduta, não é suficiente mostrar que já estão disponíveis ou que podem ser desenvolvidos métodos substitutivos ao uso de animais, como a carne celular ou métodos de pesquisa que não usam animais. Para que o agente indiferente mude a sua prática, é necessário que ele acredite que o método que não prejudica os animais é mais eficiente para ele alcançar a sua meta. Novamente, estamos falando aqui de agentes racionais que buscam a maneira mais eficiente de alcançar a sua meta. Como a gente sabe, né, no mundo, na vida real, as pessoas têm vários vieses. Por exemplo, por vezes elas não buscam um meio mais eficiente porque já estão acostumadas e se apegam ao método que eles já estão mais acostumados. Pode ocorrer também, né? E como a gente vai ver, né, como eu falei,
um agente que é indiferente até o momento, ele pode deixar de ser. Mas estamos aqui, então, simplificando e falando de agentes que são, até o momento, indiferentes e são racionais. Então, não basta, para mudar a atitude desse agente, para que ele busque um meio que cause menos sofrimento, ou que não cause sofrimento, mostrar que já está disponível um outro meio que não cause sofrimento. Para ele se convencer, ele tem que achar que isso é mais eficiente para alcançar a meta que ele busca. Então, para efeito de simplificação, nas explicações e exemplos que a gente vai ver, a gente vai citar casos onde a maneira que o agente indiferente busca a sua meta causa já sofrimento, seja lá se foi efeito colateral ou instrumental para ele alcançar a sua meta, foi um meio. Então, agora a gente vai ver como que isso se relaciona ao grau de conhecimento e o grau de poder que o agente indiferente tem para buscar a sua meta. Então, quinto exemplo, né? Quinta situação, na verdade. Suponhamos um agente indiferente que ele tem pouco poder para alcançar a sua meta e ele tem pouco conhecimento sobre como fazê-lo. Então, se a maneira usual dele buscar a sua meta causa sofrimento colateral ou instrumental, como ele tem pouco conhecimento sobre como alcançar essa meta e pouco poder para fazê-lo, a probabilidade é de o efeito ser menos negativo do que nas possibilidades seguintes que a gente vai ver. Porque provavelmente aqui ele vai alcançar essas metas em um grau menor, porque ele tem pouco conhecimento e pouco poder. Agora, vamos supor um agente indiferente que ele tem pouco conhecimento também sobre como alcançar sua meta, mas agora ele tem muito poder para fazer isso. Se a maneira usual dele buscar sua meta já causa sofrimento colateral ou instrumental, apesar do muito poder para alcançar essa meta, como ele tem pouco conhecimento sobre como alcançá-la, a probabilidade aqui é de o efeito negativo não ser maximizado, porque provavelmente ele alcançaria essas metas em um grau menor. Agora, como ele tem muito poder, é provável que seja um efeito mais negativo do que na possibilidade anterior. E isso pode ser já um efeito bastante negativo, só que vai ser menos negativo do que nas possibilidades seguintes, que a gente vai ver a 7 e a 8. Mas vamos continuar, então, depois a gente vai ver, né, alguns exemplos. Vamos supor agora um agente indiferente que ele tem muito conhecimento sobre como alcançar sua meta, mas ele tem pouco poder para fazer. Nesse caso, a maneira escolhida pelo agente indiferente para buscar sua meta, né, se ela já causa sofrimento colateral ou instrumental, se é assim, é porque ele já sabe que essa é uma maneira eficiente para alcançá-la, porque ele já tem muito conhecimento sobre como alcançar a sua meta. Então, ele já tem muito conhecimento. Só que, apesar disso, apesar dele ter muito conhecimento, como ele tem pouco poder, a probabilidade é de o efeito negativo também não ser maximizado, mas pode ser já muito grande, né? Mas provavelmente ele vai alcançar essa meta em um grau menor do que na próxima possibilidade. Mas, novamente, dado o grau de conhecimento que ele tem, é provável que já seja um efeito mais negativo do que na possibilidade 5 e talvez até do que na possibilidade 6. Aí já é mais incerto se a 7 ou a 6 causa efeitos piores. Porque aí teria que medir, né, o que pesa mais, se é o grau de conhecimento ou o grau de poder. Agora, né, então, resumindo isso que eu acabei de dizer, é incerto se o efeito negativo na possibilidade 7 seria maior ou menor do que na possibilidade 6, porque isso dependeria de dois fatores, né? De se o que pesa mais na produção de sofrimento é o grau de poder ou é o grau de conhecimento do agente indiferente, e de qual seria a relação entre grau de conhecimento e o grau de poder em cada exemplo desses casos do tipo 6 e 7. Poderia ser que um tipo de caso 7 causasse mais sofrimento do que o certo tipo de caso 6, e vice-versa em outros tipos de casos. Bom, agora a possibilidade 8, que seria a pior de todas, né? Suponhamos que um agente indiferente tenha muito conhecimento sobre como alcançar suas metas e muito poder para fazê-lo. Nesse caso, como a gente está falando de um agente com muito conhecimento, são altas as chances dele descobrir a maneira mais eficiente de buscar sua meta. Como ele também vai ter muito poder para fazê-lo, o que é crucial aqui é determinar o quanto o resultado, para a gente saber o quanto o resultado vai conter de sofrimento, é qual é a maneira mais eficiente dele buscar sua meta e o quanto ela tem como resultado o sofrimento. Se a maneira mais eficiente dele alcançar sua meta for causando bastante sofrimento, é isso que ele vai fazer. Ele vai produzir um sofrimento gigantesco porque ele tem muito poder para fazer isso. Agora, pode ser que se a maneira mais eficiente
não for causando sofrimento, ou for prevenindo sofrimento, aí sim ele vai buscar isso. Então, vamos falar um pouco agora do agente indiferente e a prevenção do sofrimento. Então, como a gente viu, também é possível que uma maneira eficiente de o agente indiferente alcançar sua meta também previna sofrimento. Por exemplo, quando os humanos constroem rodovias em áreas selvagens, normalmente eles não se importam com o prejuízo causado aos animais selvagens que lá vivem, né? Muitos vão ser atropelados, por exemplo. Provavelmente muitos morrerão já por conta da construção, na própria construção da rodovia. Só que, por também diminuir a biomassa vegetal disponível, essa prática também, por tabela, diminui as taxas de reprodução e, por isso, também previne que muitos animais cheguem a nascer apenas para sofrer naquele contexto. Então, provavelmente, apesar do prejuízo que essa prática causa, devido ao dano que ela previne, é provável que ela resulte em menos mortes e sofrimento em comparação a ter, no lugar da rodovia, uma floresta. Importante, não estou dizendo aqui que essa prática é necessariamente justificável. Não quer dizer que porque uma prática previne o sofrimento, necessariamente ela é justificável apesar do sofrimento que ela também causa. O que eu estou querendo dizer aqui é mostrar apenas que as práticas dos agentes indiferentes, por vezes, têm efeitos positivos como efeito colateral, mesmo que esse efeito positivo não seja almejado. E podem, é claro, ter efeitos negativos também. Bom, agora vamos ver quando a meta do agente é causar benefícios, tá? Como vocês vão ver, aqui está um grande risco também. Tá? Então, vamos ver uma possibilidade 9. Suponhamos que um agente visa beneficiar todos os seres sencientes, mas ele tem pouco conhecimento sobre como alcançar a sua meta e ele tem pouco poder para fazê-lo. Eu falei que beneficiar todos os seres sencientes, mas isso se aplica à meta de beneficiar em geral, mesmo quando é direcionada apenas a uma parte dos seres sencientes. Então, dado o pouco conhecimento e o pouco poder, é provável que se ele conseguir realizar algum resultado positivo, será pouco positivo. E dada a falta de conhecimento, e aqui que está o risco grande, dada a falta de conhecimento, é possível que ele cause até mesmo um resultado negativo sem querer. Mas como ele tem pouco poder, provavelmente vai ser pouco negativo. E eu estou falando pouco negativo numa simplificação. Quer dizer, apenas que vai ser menos negativo do que se ele tivesse mais poder. Tá? Bom, agora a possibilidade 10. Tá? Vamos supor um agente que visa beneficiar, ele tem pouco conhecimento sobre como alcançar sua meta, mas ele tem muito poder. Ele dispõe de muitos recursos, por exemplo. Como ele tem pouco conhecimento, é provável que se ele conseguir realizar algum resultado positivo, será pouco positivo, ou menos positivo do que se ele tivesse mais conhecimento. Mas, como ele tem mais poder, provavelmente vai ser mais positivo do que na possibilidade anterior. Mas, dada a falta de conhecimento, aí que está o risco ainda maior. É possível que ele cause até mesmo um resultado negativo, sem querer. E como ele tem muito poder, se isso acontecer, pode até mesmo causar um resultado muitíssimo negativo. Então, agora vamos ver exemplos dessas possibilidades. Então, vamos imaginar que um grupo de pessoas queiram beneficiar os animais selvagens. E vamos imaginar que essas pessoas decidem tentar fazer com que nasça o maior número possível de animais na natureza, por acreditarem equivocadamente que a maioria dos animais que nascem na natureza vivem vidas predominantemente positivas. Na verdade, acontece exatamente o oposto. Como eu já falei, né, tem outros materiais aqui, quem quiser se informar, pode consultar o texto referente a esse vídeo, que está lá as referências e os links. Tá? Então, como essas pessoas têm essa ideia equivocada, elas acham que quanto mais animais nascem na natureza, melhor. Na verdade, é o contrário. Então, o efeito negativo resultante, apesar da boa intenção, vai ser maior quanto maior for o poder que essas pessoas tiverem de fazer nascer animais na natureza. Eu acho que esse exemplo esclarece bem, né, a diferença entre ali as possibilidades 9 e 10. Agora, vamos ver a possibilidade 11 agora, que agora é um pouco diferente. Aqui a impressão já é de um pouco mais de esperança de o resultado ser positivo. Então, vamos supor que um agente visa causar benefícios, mas agora ele tem muito conhecimento sobre como alcançar essa meta, só que ele tem pouco poder para fazê-lo. Como ele tem pouco poder, é provável que
se ele conseguir realizar algum resultado positivo, será pouco positivo. Vai ser menor quanto menor for o poder que ele tiver. Só que, como agora ele possui bastante conhecimento sobre como alcançar sua meta, as chances dele causar um resultado negativo são baixas. Por exemplo, se ele quer beneficiar os animais na natureza, ele não vai tentar fazer com que nasça a maior quantidade possível deles lá, porque na verdade vai resultar no contrário, né? Agora, na possibilidade 12, né, vamos supor que seja um agente que visa beneficiar, tem muito conhecimento sobre como alcançar essa meta e também muito poder para fazê-lo. Aí sim é provável que o resultado será muito positivo. Será a melhor possibilidade de todas. Vamos ver agora exemplos, então, para essas possibilidades 11 e 12. Né? Então, vamos imaginar que um grupo de pessoas queiram beneficiar os animais selvagens, novamente, mas agora vamos supor que essas pessoas têm muito conhecimento sobre quais são os tipos de intervenções na natureza que tenderiam a ter saldo positivo e quais são as que tenderiam a ter saldo negativo ao longo do tempo para os animais que lá vivem. Né? Aí, nesse caso, o efeito positivo resultante vai ser maior quanto mais poder essas pessoas tiverem e o quão mais elas aumentarem o seu conhecimento e o seu poder ao longo do tempo. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que visam causar benefícios ao mundo, isso não é suficiente. É importante ter muito conhecimento sobre quais os melhores meios para alcançar isso e ter mais poder para conseguir fazer isso. Então, agora, vamos comparar isso tudo, né? Nós vimos quando a meta é prejudicar, quando a gente é indiferente e quando a meta é beneficiar. Vamos comparar isso tudo com situações onde não tem um agente decisor, quando estamos falando de processos naturais. Então, essa estrutura que a gente desenvolveu aqui permite a gente comparar qualquer uma dessas 12 primeiras possibilidades, que todas elas têm um agente com uma intenção, com uma meta, não apenas entre si, também dá de comparar essas 12 possibilidades com a possibilidade 13, que é quando não há um agente decisor. Na possibilidade 13, então, a gente está falando de resultados que decorrem de processos naturais. Sem influência humana, eles já correriam daquela maneira. Então, para comparar qualquer uma das 12 primeiras possibilidades com essa possibilidade 13, em termos de se o resultado vai ser pior ou melhor para os seres afetados, nós temos de pesar a magnitude dos danos naturais que aconteceriam, né, em comparação ao que provavelmente ocorreria aos riscos, né, se os riscos associados a cada uma daquelas 12 possibilidades se concretizassem. Não vou fazer isso aqui agora, a gente só vai dar um exemplo, mas são muitas possibilidades. Por exemplo, né, a quantidade de vítimas da exploração animal são em números gigantescos, muitos trilhões ao ano. Só que essa quantidade de vítimas, que já é enorme, ela se torna muito pequena se comparada à quantidade de vítimas dos processos naturais. Não estou dizendo que a quantidade de animais explorados e que são vítimas da exploração animal é pequena, não, é gigantesca, mas estou querendo dizer que a quantidade de animais que são vítimas de processos naturais na natureza é gigantescamente maior. Está na casa, não sei, de 10 quintilhões em um dado momento, não é ao longo de um ano, por exemplo. Se a gente fosse comparar, assim, a quantidade de vítimas da exploração animal seria um grão de areia em comparação. Não estou dizendo que isso torna menos importante a questão da exploração animal. Não, continua sendo um problema muito importante. Quero dizer que nós temos razões para falar muito mais, né, do que já é falado sobre a questão do sofrimento dos animais selvagens. E agora, por sua vez, se no futuro os humanos tiverem acesso à tecnologia de colonização espacial ou de criação de seres sencientes em meios digitais, por exemplo, que é algo que a gente abordou em outros vídeos, é bem possível que o sofrimento atual, mesmo somando o sofrimento decorrente da exploração animal e o sofrimento decorrente de processos naturais, pode ser que isso venha a ser um grãozinho de areia em comparação a tudo de ruim, ao sofrimento que seria causado, criado ao longo do futuro. Então, isso a gente teria que pesar, né, ao levar em conta aí os riscos, né, de sofrimento decorrente de processos naturais e de causas humanas, né, levando em conta não só o momento agora, mas como que se desdobraria no futuro. A gente fala disso em outros vídeos, né, não vou entrar novamente nisso aqui, uma questão também bastante densa. Então, o que podemos tentar fazer em relação a isso tudo que foi discutido?
Primeiro, em relação a quem já visa beneficiar, a quem já tem a intenção de causar benefícios, né? Uma possibilidade é tentar ampliar a meta. Por quê? Tem várias pessoas tentando já causar benefícios, mas geralmente elas não almejam causar benefícios a todos os seres sencientes. Por exemplo, a maioria das pessoas que se dedica a alguma causa o faz apenas por causas humanas, apesar da vasta maioria do sofrimento no mundo ser padecido por animais não humanos. E mesmo no ativismo da causa animal, muitos animais são deixados de lado. Por exemplo, né, quando os ativistas falam sobre os animais usados para consumo, deixam de lado a vasta maioria, que são os crustáceos e outros invertebrados. Eles normalmente são deixados em segundo plano, ou mesmo de lado. Eles deveriam ser o centro da preocupação quando se fala em exploração animal, porque são a vasta maioria. E, como eu falei, tem uma negligência ainda maior em relação à situação dos animais na natureza em decorrência dos processos naturais. A quantidade de vítimas é gigantescamente maior e se fala menos ainda. Então, uma maneira de tentar melhorar esse cenário é fazer com que essas pessoas ampliem sua meta e passem a considerar todos os seres sencientes, sobretudo aqueles problemas que têm as maiores quantidades de vítimas. Então, o que podemos fazer em relação a isso? Vale a pena fornecer informações para essas pessoas, tanto sobre os fatos, por exemplo, informar sobre quais são os animais que são mais explorados pelos humanos, e como que é a situação típica dos animais da natureza em decorrência dos processos naturais, ou informar elas sobre os riscos de sofrimento futuro, e por aí vai, né? E vale informar também não só sobre os fatos, mas sobre os argumentos que explicam por que devemos considerar todos os seres sencientes e por que devemos considerar todas as formas de dano aos quais eles poderiam estar sujeitos e não apenas os danos decorrentes de práticas humanas. Novamente, né, se vocês virem o texto que acompanha esse vídeo, tem ali todas as referências sobre isso também. Tá? Então, outra possibilidade é tentar aumentar o grau de conhecimento que as pessoas que já querem beneficiar possuem. Então, a gente pode tentar fazer com que aqueles agentes que visam beneficiar e já têm mais poder, seja em termos de recursos, de influência, de poder de decisão institucional, etc., fazer com que eles obtenham mais conhecimento sobre como alcançar a sua meta. Então, isso aumentaria a probabilidade de o efeito de suas ações ter um saldo mais positivo, mas, acima de tudo, preveniria que o saldo fosse negativo. Como a gente viu, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Né? E quanto mais poder alguém tem para alcançar, quanto menos conhecimento, maior o risco de uma boa intenção causar um efeito altamente negativo. Então, por exemplo, a gente pode pegar esses agentes que já querem beneficiar, têm mais poder, mas podemos então tentar fornecer informações a esses agentes sobre longo prazismo e riscos S, sobre como os processos naturais afetam os animais, sobre quais são os problemas que afetam as maiores quantidades de animais, sobre critérios de prioridade para decidir quais causas e problemas e estratégias escolher, né, o que pesa mais. A gente viu em outros vídeos, né, sobre isso, e assim por diante. E outra coisa que a gente pode fazer é tentar aumentar o poder de certos agentes. Por exemplo, né, a gente pode sugerir que aqueles agentes que já têm mais conhecimento sobre como melhor alcançar a meta de beneficiar todos os seres sencientes, a gente pode sugerir que eles continuem a aumentar esse conhecimento, mas que também considerem fortemente tentar aumentar o seu grau de poder. Por exemplo, eles podem tentar construir carreiras nas quais eles seriam bem remunerados, ou podem tentar algum cargo com maior poder de decisão, ou aumentar o seu grau de influência. Por exemplo, isso pode ser feito por meio da publicação de livros, artigos, ter canais em mídias sociais, ou fazer um blog, um site, ou etc., né? Ficar mais conhecido. Agora, o que é possível fazer em relação a agentes indiferentes? Vamos ver. Então, uma primeira coisa é tentar fazer com que eles deixem de ser indiferentes. Então, é possível tentar fazer com que os agentes indiferentes deixem de sê-lo. Muitos agentes são indiferentes porque nunca pararam para pensar sobre determinada questão. Por exemplo, a vasta maioria dos defensores dos animais, até algum ponto de suas vidas, foi indiferente em relação aos animais usados para consumo, por exemplo. A vasta maioria das pessoas não nasceu vegana, né? A vasta maioria dos ativistas. Né? E
a maioria dos ativistas da causa animal ainda é indiferente à situação dos animais selvagens em decorrência dos processos naturais e em relação ao futuro em longo prazo. Então, a gente pode tentar fazer com que as pessoas que são indiferentes em relação a alguma questão deixem de sê-lo, seja lá qual questão for. É claro, muitas pessoas não vão deixar de ser indiferentes, mas pelo menos alguma parte dessas pessoas pode vir se a mudar, né? Se os ativistas da causa animal hoje mudaram, né, em relação a coisas que acreditavam e como se comportavam no passado, por que não mudar em relação a outras coisas e outras pessoas mudarem, né? Então, vale a pena focar em pessoas que nós vemos que têm potencial para mudar, sobretudo se elas ocupam posições de poder, incluindo poder de influência. Por exemplo, né, nós podemos enviar a essas pessoas materiais que não apenas mostrem as razões para se considerar todos os seres sencientes, mas também que ofereçam conhecimento sobre como melhor beneficiá-los, quais seriam as maneiras mais eficientes de beneficiá-los. E nós podemos tentar fazer, em relação aos agentes indiferentes, tentar fazer com que a maneira mais eficiente deles alcançarem a sua meta seja benéfica, em vez de prejudicar. Porque nós vimos que se os agentes indiferentes vão prejudicar ou vão beneficiar os seres sencientes, isso é algo que depende crucialmente de qual é o modo mais eficiente de alcançarem as suas metas. Aqui eu estou falando do agente que ainda é indiferente, o agente que não mudou, né? Então, a gente pode tentar fazer com que a maneira mais eficiente deles alcançarem suas metas não envolva prejudicar os seres sencientes. Por exemplo, né, pode ser pesquisadas maneiras de se produzir produtos e serviços para substituir o uso de animais. Por exemplo, um exemplo seria a carne celular. Outro seria os métodos de pesquisa que não usam animais. Então, a ideia aqui seria fazer o seguinte, olha, mesmo as pessoas que não querem beneficiar os animais, que não se importam com os animais, vamos tentar fazer com que elas não produzam um estrago, né? Porque vai ter outra maneira mais eficiente deles alcançar a mesma meta. Mas, como a gente viu, apenas a existência dessas outras possibilidades não é suficiente para que os agentes indiferentes parem de prejudicar os seres sencientes. Se eles continuam agentes indiferentes, é preciso que essas outras possibilidades sejam mais eficientes para alcançar a mesma meta ou que permitam alcançá-la em maior medida. Né? Como a gente viu lá, a questão da eficiência no alcance de metas lá no começo da apresentação. Bom, vamos dar um exemplo com a carne celular. Né? Se a carne celular se tornar mais barata de ser produzida do que criar e matar animais para o mesmo fim, provavelmente os produtores optarão por utilizá-la. Agora, o grau de aceitação por parte do público provavelmente vai depender de outra coisa além disso. Vai depender de se o produto oferece vantagens em relação ao de origem animal. Não só no preço, mas em questão de sabor, por exemplo. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo com algo equivalente. As carroças ainda existem. Tem muitos animais que são vítimas dessa prática ainda. Mas muito menos do que antigamente, ali, por exemplo, no final do século XIX, começo do século XX. As carroças foram gradualmente substituídas por carros. Por quê? Bom, porque o carro apresentava ao público vantagens em termos de velocidade e de comodidade. Então, o agente indiferente, para ele mudar a sua prática, né, aquela alternativa que está sendo proposta precisa oferecer vantagens para ele. Então, outra coisa que a gente pode tentar fazer é tentar limitar o poder dos agentes indiferentes. Então, também é possível tentar limitar o poder que os agentes indiferentes têm de prejudicar outros seres sencientes. Por exemplo, pode-se tentar criar legislações que garantam direitos legais para os animais não humanos e para possíveis seres sencientes futuros. Então, aqui estamos falando realmente de direitos, né? Não é regulamentações na exploração. São proteções legais que impediriam os animais de serem explorados. E por aí a gente já consegue ver que diferentes formas de ativismo, né, são direcionadas a diferentes agentes. Né? Então, por exemplo, algumas formas de ativismo, né, por exemplo, o ativismo legal, né, jurídico, para tentar garantir direitos para os animais, é uma tentativa de protegê-los contra agentes indiferentes ou agentes malévolos. Né? Agora, o ativismo na argumentação, né, é basicamente uma tentativa para fazer com que agentes que são indiferentes até o momento deixem de sê-lo, ou para fazer com que agentes que já se importam com os animais, sem querer, não os prejudiquem e busquem os meios mais eficientes de beneficiá-los, e por aí vai. Então, cada forma de ativismo é direcionada a alguma dessas possibilidades que a gente viu.
Então, agora, em relação aos agentes que realmente visam prejudicar, o que é possível fazer? Né? É possível tentar fazer com que eles deixem de querer prejudicar e visem beneficiar? Vamos ver. Poderias pensar que não há como fazer com que agentes que visam prejudicar passem a ter a meta de beneficiar. É claro, isso realmente pode ser muito difícil, talvez impossível, se estamos a falar de agentes que são sádicos, psicopatas, né, que têm esses traços malévolos de personalidade, né, que são normalmente são listados 4 traços, né, o sadismo, psicopatia, narcisismo e maquiavelismo. Agora, e se esses traços, né, vêm no mesmo indivíduo, aí mais difícil ainda. Quanto mais desses traços psicológicos ele tem, mais difícil, né, fazer com que ele deixe de querer prejudicar. Mas é importante lembrar o seguinte: nem todos os agentes que têm como objetivo prejudicar alguém o fazem porque têm essas tendências desses 4 traços. Tá? Além disso, o prejuízo que eles almejam causar geralmente é direcionado a grupos ou indivíduos específicos. E os motivos pelos quais as pessoas tentam prejudicar também são variáveis. Vão desde sentimentos de justiça retributiva, que às vezes é justificado e às vezes não, né? Até sentimentos de ódio por conta de preconceito que eles têm em relação a indivíduos de grupos específicos. Né? Então, tem N motivações. O que eu quero dizer é que, seja lá qual for a motivação, em uma boa parte dos casos, os indivíduos fazem isso porque eles acreditam que estão fazendo a coisa correta. Independentemente de ser a coisa correta ou não, não estou dizendo que é correto, estou dizendo que eles acreditam que estão fazendo o que é correto. Isso mostra o seguinte: se eles passarem a acreditar, em certo caso, que aquilo que eles fazem não está correto, que o correto é outra atitude, é beneficiar, por exemplo, então isso já seria uma motivação para eles mudarem a sua conduta. Ou seja, o fato de alguém acreditar que aquilo que ele está fazendo está correto, né, exerce uma influência em como ele vai se comportar. Então, se ele deixa de acreditar que aquilo está correto e passa a acreditar que é outra atitude, isso sim que pode motivar ele a mudar. Outra coisa que é possível tentar fazer em relação aos agentes que visam prejudicar é tentar limitar o poder que eles têm de prejudicar. Então, é possível tentar limitar o poder que os agentes têm de prejudicar os outros seres sencientes, seja lá se forem agentes indiferentes ou agentes malévolos mesmo. Novamente, né, pode-se tentar criar legislações que garantam direitos legais para os animais não humanos ou para possíveis seres sencientes futuros. Né? E outras medidas que poderiam contribuir para essa prevenção seria o quê? Primeiro, tentar diminuir a polarização na sociedade, como a gente viu aqui em outro vídeo, porque a polarização aumenta as chances de conflitos, né? E diminui as chances de reflexão sobre riscos éticos, sobre ética animal, sobre qualquer outra coisa, né? E aumenta a possibilidade de conflitos e até mesmo de guerras. Né? E outra possibilidade é tentar fortalecer os sistemas políticos onde o poder é menos concentrado. Por exemplo, tentar proteger as instituições democráticas. Né? Como a gente viu aqui em outro vídeo, né? Não vou detalhar isso novamente. E agora, em relação a acontecimentos sem agentes, né, a processos naturais, o que é possível tentar fazer? Né? Então, no caso de acontecimentos sem agentes, nós podemos sempre tentar fazer com que o resultado dos processos naturais seja menos danoso para os animais. Por exemplo, né, como a gente viu aqui já em outros vídeos, por meio do desenvolvimento da área da biologia do bem-estar, a gente poderia pesquisar a fundo sobre como mitigar os efeitos negativos dos processos naturais sobre os animais que vivem na natureza. Mas não só sobre eles, nos animais, todos os animais que vivem fora do controle humano, seja lá se for na natureza, ou em meios agrícolas, semi-agrícolas, ou mesmo no meio urbano. Né? E nós podemos tentar também aumentar a preocupação com essa questão na sociedade, né? Sobre como os processos naturais afetam os seres sencientes. Por exemplo, a gente pode informar sobre descrever como os processos naturais tipicamente prejudicam os animais, porque a vasta maioria das pessoas tem essa visão idílica, romantizada da natureza, e é exatamente o contrário à realidade. Né? E a gente pode informar também não só sobre descrições de fatos, mas sobre os argumentos que defendem que devemos considerar todas as formas de dano aos quais os seres sencientes podem estar sujeitos, e não apenas aqueles que decorrem de práticas humanas. Agora, vamos voltar aqui nos limites dessa análise que nós fizemos aqui e como que a gente pode expandir esses limites, né, superar esses limites em análises posteriores. Então, fica aqui a sugestão, né, de se alguém quiser partir desse material aqui e
fazer um estudo posterior em cima disso. Tá? Então, obviamente, aqui não foram contempladas todas as variáveis que influenciam nos resultados, né? E, como já foi dito, as tabelas, né, aquelas possibilidades que a gente imaginou, que no texto estão em forma de tabela, foram feitas em cima de simplificações grosseiras. Então, agora eu vou listar essas simplificações que eu fiz, né, e como que elas poderiam ser superadas e aprimoradas em análises posteriores, com vistas a aumentar a precisão aí do nosso estudo. Né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente estabeleceu o grau de conhecimento e poder em termos binários, pouco ou muito. Mas, como a gente viu, tem infinitos graus dessas variáveis. Né? Então, outra possibilidade seria fazer uma análise em termos de quanto menos e quanto mais. Né? Quanto mais poder, tal isso. Quanto menos conhecimento, etc. Por aí vai. Bom, outra, né? A análise supôs agentes totalmente indiferentes, né? Quando a gente falou de agente indiferente. Mas os agentes são indiferentes em questão de grau. Né? Por exemplo, né, um agente indiferente em um grau moderado, ele pode aceitar pagar o preço de não alcançar a sua meta da maneira mais eficiente possível, se houver uma alternativa para alcançar essa meta que cause menos sofrimento ou previna sofrimento. Pode ser que ele, se ele não é totalmente indiferente, ele aceite isso. Né? Só que, em se tratando de prejuízos causados aos animais não humanos, infelizmente, parece que a maior parte das pessoas, pelo menos quanto ao consumo de animais, pende mais para serem agentes quase que totalmente indiferentes. Não quer dizer que é possível mudá-las. Né? Como vimos, né, a vasta maioria dos defensores dos animais hoje já foi esse tipo de agente. Né? Mas, até então, as pessoas tentam racionalizar, né, e tentar defender que o consumo de animais está justificado, muito por conta, né, do viés de status quo, porque eles estão acostumados a fazer aquilo a vida inteira, e não porque realmente eles analisaram os argumentos e acham que aquilo é justo. Bom, terceiro ponto. A análise que a gente fez supôs também agentes cuja intenção é somente prejudicar ou somente beneficiar. Mas a vida real não é assim. Tem muitas situações onde os agentes têm intenção de prejudicar alguns indivíduos e têm a intenção de beneficiar outros. Né? Normalmente é assim. E a análise também pressupôs que os agentes em questão são agentes racionais no sentido de que eles vão escolher, dentre todas as alternativas, aquela alternativa que eles acreditarem que é a mais eficiente para alcançar a sua meta. Mas, na realidade, né, os agentes muitas vezes agem de maneira irracional. E quando eu falo irracional, é só no sentido de não escolher a maneira mais eficiente de alcançar a sua meta. Não precisa ser uma maneira irracional louca. Assim, né? Por exemplo, às vezes as pessoas preferem um método só porque estão acostumadas com esse método, mesmo que saibam que outro método seria mais eficiente. Né? Então, tem situações onde um agente, mesmo acreditando que determinada estratégia é mais eficiente para alcançar sua meta, ele prefere continuar a aplicar a estratégia menos eficiente, não porque ele considera a mais eficiente como antiética, né? Mas por conta de algum viés. Por exemplo, o simples fato dele já estar acostumado a aplicar a estratégia menos eficiente. Então, uma possibilidade nesse sentido, para a gente superar essa simplificação, seria investigar quais vieses frequentemente afetam as nossas decisões. Né? Lá no site semciência.org tem toda uma seção sobre vieses cognitivos e como isso afeta decisões que afetam os animais não humanos. E, novamente, no texto que acompanha esse vídeo, está lá nas referências. Tá? Bom, e quinto ponto, né? Nós trabalhamos com resultados do tipo pouco ou muito positivo, pouco ou muito negativo. Mas, na realidade, né, a maior parte das nossas decisões tem tanto efeitos negativos quanto efeitos positivos. Então, outra possibilidade para superar isso seria fazer uma análise em termos de saldo positivo ou negativo e tentar quantificar o tamanho desse saldo, quão positivo e quão negativo. 6, né? Não fizemos aqui comparações sobre quais dos 13 cenários tenderiam a ser piores ou melhores e em que medida. Né? Então, um possível desenvolvimento posterior seria tentar fazer uma tabela hierarquizando dessa maneira os 13 cenários. Por exemplo, uma maneira de fazer isso seria listar quais das 13 possibilidades têm a tendência de ter saldo negativo ou positivo e tentar estimar o quão positivo ou negativo seria esse saldo em cada uma das possibilidades. E, obviamente, né, isso pode ser muito difícil de ser comparado. Eu confesso que eu tentei
fazer para essa apresentação, mas desisti, porque é realmente muito difícil de comparar alguns dos cenários, né? Por exemplo, uma mesma possibilidade, ela tem risco de ser pouco positiva ou mesmo negativa, e pode ser, em certas circunstâncias, muito negativa. Então, todas essas dificuldades e complicações teriam que ser levadas em conta se a gente for fazer uma comparação desse tipo, né? Claro que não é impossível de fazer, né? Mas vai dar bastante trabalho, mas vale muito a pena também. Então, conclusões, né? A conclusão principal que eu gostaria que vocês memorizassem é essa. Para se produzir um dano gigantesco, não é necessária uma intenção de produzir o dano. Primeiro, a indiferença é suficiente. E, além disso, é possível produzir um dano gigantesco com uma boa intenção se nós estivermos equivocados quanto ao que conduzirá a essa meta. A gente viu vários exemplos disso na apresentação. E o ponto é, esse dano que decorre da boa intenção pode ser ainda maior do que o dano resultante de quando não há intenção de produzir o dano. Vai depender do quê? Do quanto o grau de poder é maior do que o grau de conhecimento, quando a meta é beneficiar, e do quanto o grau de poder é menor do que o grau de conhecimento, quando a meta é prejudicar. E isso tudo, então, converge para a conclusão de que as pessoas que querem tornar o mundo um lugar menos ruim, né, para todos os seres sencientes, precisam focar em quê? Primeiro, em obter cada vez mais conhecimento sobre quais as maneiras mais eficientes para alcançar sua meta. E 2, tentar ter cada vez mais poder, seja em termos de recurso, influência, ocupar cargos públicos e por aí vai. Então, na ausência de uma dessas duas coisas, já é grande a probabilidade de não se fazer uma mudança efetiva, na ausência de grau de conhecimento grande e de poder. E, como a gente viu, a presença do conhecimento sem poder pode ser ineficiente para alcançar um resultado positivo. Mas a presença do poder sem conhecimento corre o risco de causar grandes danos, mesmo com boas intenções. Então, é muito importante tentar fazer com que as pessoas que têm a intenção de beneficiar todos os seres sencientes e bastante poder também tenham conhecimento sobre como melhor alcançar essa meta. E esse conhecimento pode incluir também saber como impedir que os agentes que não pretendem beneficiar os seres sencientes, pelo menos os prejudiquem em menor grau, não os prejudiquem ou até mesmo os beneficiem. Então, essa foi a apresentação sobre tríade da influência e com isso terminamos essa sessão sobre longo prazismo e riscos S. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que ele tenha proporcionado a vocês reflexões e nos vemos por aí. Um abraço, obrigado.